aquecimento para a jornada do Bordado Perfeito, que vai acontecer agora entre o dia 15 e dia 19 de setembro. É um evento 100% online e gratuito, onde eu ensino o caminho desde o zero. Você não sabe fazer matriz nenhuma, você só sabe bordar ou não, às vezes não sabe nem bordar e quer aprender mais sobre bordado eletrônico, até conseguir fazer suas matrizes de forma profissional, e que você consiga vender seu bordado ou vender suas matrizes pela internet ainda, o que é um baita avanço. A maioria das pessoas que trabalham com bordado eletrônico não sabem vender pela internet. Então, esse evento vai acontecer nessa próxima semana. Se você tem interesse, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você clicar e se inscrever. Então, se você quer aprender mais sobre isso, não deixe de participar desse evento, beleza? Então, passando para o nosso tema, que é muito importante, não tenho tempo. Como aprender a bordar, né, fazer bordado eletrônico e marketing digital, mesmo eu tendo uma rotina corrida. Vamos lá. Bordado eletrônico é algo que ou você pode já saber, né, fazer suas matrizes, pode ser que você já saiba, ou pode ser que você queira aprender. E aí, eu falei esses tempos atrás sobre aprender a vender na internet. Acabei de falar que agora vai ter um módulo no curso onde eu ensino você a vender na internet também. Mas e se você não tiver tempo? É o que acontece com a maioria das pessoas, né? Eu também não tenho tempo hoje para colocar mais coisas na minha rotina. Eu trabalho, tenho minha família para cuidar, tenho minha esposa para cuidar, não tenho filhos, mas tenho um gato também, tenho uma casa para organizar, a vida para viver. Tem muita coisa acontecendo na vida. E para todo mundo isso acontece, né? Tipo, ou você pode ter filhos, você pode ter cuidar dos seus pais, você pode ter um trabalho, dois trabalhos às vezes, ter faculdade. E, cara, é uma coisa complicada, né? Quando a gente quer aprender uma coisa nova para tentar uma vida diferente, para tentar melhorar de vida, sempre a gente vai esbarrar com esse tipo de problema, né? Às vezes a gente quer começar uma faculdade, mas trabalha o dia inteiro. Putz, vou ter que fazer a faculdade de noite. Entende? Eu sei muito bem como é. Eu passei muito tempo na minha vida equilibrando esses pratinhos, né? Eu passei muitos anos na faculdade. E aí eu trabalhava ao mesmo tempo. E aí eu comecei o laboratório do bordado esse mesmo tempo. Então, tentando arrumar tempo no meio da rotina para fazer as coisas. E é complicado, né? Eu entendo muito bem que falta de tempo é difícil, né? Então, você pode. Todo mundo tem essas questões, né? Porque todo mundo tem uma vida para viver, né? E aí eu vou escrevendo aqui só para a gente ir agrupando as coisas que a gente está falando, né? Então, casa, família, opa, casa, família, trabalho, se organizar. Tudo isso leva muito tempo, né? Cuidar da saúde, né? Tipo, academia, cozinhar. Tudo isso leva muito tempo da gente. E a gente precisa conseguir organizar essas coisas. São essenciais para que a gente tenha uma vida boa, né? E aí, você pode estar se perguntando como eu vou ter tempo de aprender alguma coisa nova no meio desse caos que já é minha vida, né? E aí, eu aprendi ao longo desses últimos anos, né, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, criando o laboratório do bordado ao mesmo tempo, que é muito complicado a gente tentar aprender alguma coisa. E eu não tô nem falando do fato do que todo mundo fala, é que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito que todo mundo tenha o mesmo tempo, porque eu moro em São Paulo, e eu sei que se eu moro no interior, na Zona Leste, por exemplo, que eu morei muito tempo na Zona Leste, né? Aqui em São Paulo. Se você conhece, você sabe. Antes não tinha metrô. O metrô sempre chegou até Itaquera, né? Desde que existe a linha vermelha. Só que eu morava num pedaço que não tinha metrô. Perto de onde hoje é a linha prata ali, não tinha metrô e eu demorava para chegar no meu trabalho, uma época, 1h30.
Para quem trabalha 8 horas por dia e pega 1 hora e meia de trânsito, você está dedicando o seu trabalho ali, que você vai presencialmente, 11 horas. Então, você está 8 horas no trânsito, não, 8 horas no trabalho, 1 hora e meia no trânsito para ir, 1 hora e meia para voltar, quando não é mais para voltar, no ônibus abarrotado ou no metrô abarrotado. Então, essa pessoa já trabalhou, já dedica 11 horas aí nesse trajeto. Porém, eu aprendi que quando a gente é, fazendo faculdade e tal, eu aprendi que, poxa, eu tô pensando, assim, não é todo mundo, dado isso, não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas, né? Porque a pessoa que trabalha em casa, levanta, vai pro computador, termina o horário e fecha o computador, né? Ou a pessoa que também trabalha menos horas, também não tem o mesmo tempo. A pessoa que tem carro e trabalha em uma cidade pequena, demora menos tempo para deslocar. Então, dá para ver que as pessoas têm tempos e rotinas diferentes. Porém, se você consegue se organizar para daqui a 2 meses, 3 meses, um ano, ter uma vida diferente do que você tem hoje, esse esforço a mais acaba compensando, né? Então, esse esforço a mais que você tem acaba compensando porque você vai conseguir sair desse lugar que você está hoje de não ter tempo para nada, para você criar uma nova profissão, uma nova rotina, aprender uma coisa diferente. É com esse intuito que a gente faz uma faculdade, por exemplo. E é com esse mesmo intuito que a gente compra um curso pela internet, esse mesmo intuito que a gente abre uma empresa, tenta um negócio paralelo, né? Abre um MEI, alguma coisa assim. Então, e tem uma outra coisa, né? Quando a gente tenta, imagina assim, você já tentou aprender a trabalhar com bordado eletrônico. Então, eu já tentei trabalhar com matrizes, né? Matrizes. Ou, digamos, marketing digital. E aí, o que aconteceu com você? Você pode ter tentado e você achou conteúdos tipo, tem muita informação na internet, mas todo o conteúdo que você acha está fora de ordem. Então, o fato de esse conteúdo não estar em ordem faz com que você demore anos até. Com essa 1 hora por dia que você tem, se demore anos para conseguir organizar isso na sua cabeça e entender de fato para conseguir fazer suas matrizes ou conseguir vender na internet. Então, você não ter esse conteúdo de forma organizada, prática, direto ao ponto, faz com que você demore mais para aprender. Ponto final. Eu percebi isso na prática. Eu já comprei muito curso na internet, já fiz faculdade, já vi que às vezes a gente não conseguindo um conteúdo organizado, a gente vai demorar muito, muito, muito mais para chegar nos nossos objetivos. Então, deixa eu colocar aqui. Ter conteúdo organizado encurta o nosso tempo. Opa, eu vou mudar isso aqui depois, mas agora vai ficar grande mesmo. Então, ter conteúdo organizado encurta o nosso caminho de aprendizado. Por quê? Eu demorei 13 anos para conseguir aprender bordado eletrônico, do jeito que eu sei hoje. Eu já gastei esse tempo. Você não precisa gastar esse tempo se você me seguir. Se você estiver comigo, escutando o que eu tenho para dizer, escutando minhas histórias, escutando a minha vivência, você não vai gastar esse tempo. Você vai gastar muito menos para aprender o que eu sei. E aí, tenho certeza, com o nosso método, em 2 meses você vai aprender bordado eletrônico. Ponto final. Entende? Você vai chegar no ponto que eu tô hoje muito mais rápido do que eu cheguei, porque eu sei isso, consigo te passar de uma forma organizada, direto ao ponto e prática, de uma forma muito rápida. Às vezes com menos de 1 hora por dia, às vezes com 20 minutos por dia, você consegue ver 5 aulas ali, 3 aulas e consegue aplicar já, entender com clareza o que eu te disse, tá? Então, às vezes com menos de 1 hora por dia, meia hora por dia, na hora do almoço, você vê, escuta o conteúdo ali e fala, pô, beleza, quando eu chegar em casa eu vou tentar e vai dar certo. A mesma coisa com marketing digital. Eu trabalho com marketing digital já há 8 anos. E aí, hoje eu consigo ensinar as coisas que eu demorei, pelo menos os primeiros
3 anos para aprender, eu consigo te passar para você aprender em 1 mês, 2 meses, conseguir vender na internet, às vezes até nos primeiros 15 dias que você começou a aprender. Isso é valiosíssimo. Então, ter o conteúdo organizado e aprender. Deixa eu arrumar isso aqui. Aprender com quem faz de verdade. Eu trabalho, além do laboratório do bordado, eu trabalho para uma empresa grande aqui no Brasil, uma empresa mundial, onde eu trabalho com marketing. E aí eu consigo hoje te ensinar isso de uma forma muito clara, porque às vezes as pessoas ensinam a fazer, mas não fazem, não sabem fazer. E isso eu abomino. Eu acho que para você vender uma coisa, você precisa saber o que você está falando. Para você falar dessa coisa na internet, você precisa saber do que você está falando. Eu odeio gente que tenta falar de um negócio e não sabe o que está dizendo. Para mim, a pior coisa que pode acontecer na internet. E tem muita gente por aí que faz isso. Então, com isso, em menos de 20 minutos por dia, você consegue aprender muita coisa. Principalmente, assim, já deixando humildade um pouco de lado, seguindo o meu método, você conseguiria fazer isso de uma forma muito tranquila, tá? E é justamente isso que eu vou mostrar aqui na semana da jornada do bordado perfeito, na jornada do bordado perfeito, me desculpa, aqui no dia 15, é justamente isso que eu vou te mostrar, tá? E aí, como que, fala assim, beleza, mas como assim 15 minutos, 20 minutos, Marlon, tipo, para aprender uma coisa nova é muito pouco. Eu não conseguiria fazer isso em tão pouco tempo. Mas sim, eu vou te passar uma rotina de estudo que a gente poderia seguir, se você quiser aprender de fato isso que eu tô te falando, tá? Vou te mostrar como poderia funcionar essa sua rotina de estudo de 20 minutos, meia hora por dia. Segunda-feira. Você acordou na segunda, vou separar aqui, ó, entre os dias da semana. Quinta, sextou, sábado. Eu não vou nem colocar sábado e domingo. Você pode descansar nesses dias, porque trabalhar a semana inteira também é puxado, né? Porque eu tô colocando aqui que você tem outra função. Na segunda-feira, você pode assistir um vídeo curto ou escutar o vídeo. Acho que é muito mais interessante você assistir, né? Assiste um vídeo de aula, né? Para entender os conceitos e tudo mais. Se você tiver tempo, nesse mesmo dia que você assistiu essa aula, você chega em casa e pratica. Por que que eu digo isso? Porque chegar em casa e praticar, digamos que você dedicou meia hora para assistir uns vídeos e chegar em casa mais meia horinha para praticar. Se você só assiste a aula e não pratica, há muitas chances de que você esqueça aquilo e quando você for tentar praticar, você vai ter que ver o da segunda, da terça e da quarta, entendeu? Então, se você tiver um tempinho para praticar, seria muito bom. E aí, na terça-feira, você pega um exercício para resolver. Para resolver, o que eu estou falando lá no curso, a gente tem várias lições de casa para fazer. E aí na terça-feira você poderia pegar para fazer essa lição de casa de fato, tá bom? Colocar em prática o que você aprendeu. Na quarta-feira, e aí assim, nessa terça aí, se você tiver só uma hora para estudar, fazer esse exercício em uma hora seria ideal. Ou, se tiver menos tempo, o que importa é você tentar, tá? Senta lá e tenta fazer aquele desenho que eu te passei para você fazer no com da lição de casa. Na quarta-feira, você revisa. Você vai lá, senta de novo e fala assim, beleza, a aula foi essa e esse aqui foi o exercício. Eu estou seguindo exatamente do jeito que o Marlon falou nas aulas. Isso aqui que eu estou falando, gente, serve para estudar qualquer coisa, tá bom? Isso aqui eu estou segundo a aula e com o que eu fiz. Tá certinho? Estou seguindo tudo que eu aprendi naquela aula. Então, se tá, legal. Se não tá, e se você quiser, você pode até fazer de novo. Tenta fazer de novo aí, revisando, e você vai corrigindo o que pode ficar melhor. Tenho certeza que no começo não vai ficar tão bom, ao longo do tempo você vai melhorando.
tá bom? Na quinta-feira, o que que eu diria? A gente tem a comunidade do Bordado Perfeito dentro do curso. Então, eu diria para você na quinta-feira postar o que você fez e compartilhar com seus colegas, tá? Ou você pode me mandar um e-mail perguntando como ficou, me pedindo uma ajuda com o que você fez. Aqui a gente tem um canal aberto, você vai ter o meu número, você vai ter meu Telegram, meu e-mail para mandar suas lições de casa e perguntar se eu tenho alguma dica para como melhorar. E aí a gente vai estabelecer esse contato. E na sexta-feira eu tenho grandes esperanças e eu tenho certeza que você já vai se sentir muito mais confiante do que na segunda. Então, sentir a evolução. Na sexta-feira você já vai estar sentindo essa evolução, tá? E aí, eu diria que com isso aqui você pode fazer outra lição de casa. Porque você já vai ver que você teve avanço da segunda-feira até aquele momento, porque eu vou te responder também, seus colegas vão interagir com você. E aí você vai conseguir se sentir mais confiante, sentir evolução e tá pronto para uma próxima rodada. Tá pronto para outro desafio em uma próxima rodada na próxima semana. Tá bom? E aí, o maior exemplo que eu posso te trazer é do que eu vi mesmo na minha família. Tipo, eu comecei faculdade, eu fiz matemática aplicada na USP, aqui em São Paulo. E assim, eu sempre fiz faculdade à noite. E assim, trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei durante o dia e ia fazer faculdade à noite. E era muito cansativo mesmo. Muito puxado. E aí, assim, eu tinha que cruzar a cidade, como eu falei, eu morava na Zona Leste. Para quem não conhece aqui em São Paulo, a USP fica na cidade universitária, que é na Zona Oeste, do outro lado da cidade. E eu ia e voltava de ônibus, e era pelo menos 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E voltar, assim, meia-noite já. Então, putz, era muito puxado. Então, qualquer coisa, e eu aprendi muita coisa ao longo desse período. Tudo que eu aprendi, tipo, bordado eletrônico, marketing digital, qualquer outra coisa, foi durante esse período da faculdade. E aí, tudo que eu aprendi foi lendo no ônibus, escutando com fone de ouvido enquanto fazia essas coisas. Sempre no meio do trajeto eu fazia isso e tentava sempre uma prática de chegava à noite, eu acordava um pouquinho mais cedo para praticar um pouquinho. E aí revisava, e aí fazia uma lição de casa, isso tanto na faculdade quanto aprendendo essas outras coisas. Então, é algo que realmente dá frutos, tá? Depois de tanto tempo, eu terminei a faculdade, consegui hoje estar ensinando bordado eletrônico e hoje também trabalho no mercado de marketing digital, de anúncios, para uma empresa global. Então, assim, é importantíssimo a gente ver que isso funciona, tá? Eu tenho dois irmãos também que aprenderam diversas coisas também seguindo essa cartilha. Não tem muito o que fazer, a gente precisa se dedicar e tentar fracionar esses tempinhos aí de estudos para chegar a uma coisa, a aprender uma coisa diferente que a gente quer aprender e quer estar se dedicando a fazer, tá? Então, e aí, assim, a gente geralmente fala aqui de bordado eletrônico, né? Nesse canal. Só que eu queria incluir um pouquinho sobre o marketing digital. Hoje em dia, o marketing digital a gente às vezes fala como se fosse um bicho de sete cabeças, mas quem está na internet, quem tem rede social, consegue ver que isso é muito mais próximo da nossa realidade. Porque imagina que você já trabalha com bordado. Poxa, eu tenho certeza que todo dia você faz coisas muito bonitas. Você tem um estúdiozinho, você tem a sua empresa, ou você faz na sua casa e você faz bordados muito bonitos. E você tem Facebook, você tem Instagram, você tem TikTok. Por que essas coisas que são bonitas você não pode postar na internet para atrair mais clientes? Por que isso que você está fazendo, esse bordado interessante que você faz, bonito para o seu cliente, por que você não pede feedback desse cliente? Feedback é porque você não pede, pergunta para ele como ficou.
Porque você não tem a sua empresa no Google para o cliente avaliar e falar, poxa, o Antônio borda muito bem, o Antônio, sempre que eu levo minhas peças lá, elas saem impecáveis, o bordado está muito bem feito. Hoje, o programador pode fazer para você, mas o seu cliente, geralmente, eu vou te falar um segredo. Peraí. Eu vou te contar um segredo. As pessoas ou falam bem de você ou não falam nada. A grande maioria. Se você fez um trabalho muito, muito, muito bem feito, há grandes chances de a pessoa não falar nada de você ou falar bem de você. Se você pedir para ela falar de você, ela vai falar bem. Eu tenho certeza. Agora, se você fizer um trabalho muito mal feito, é possível que ela fale mal. Mas só se for muito, se ela tiver uma experiência péssima. Se você tratou ela com educação, fez um trabalho bom ou mesmo médio, as pessoas não vão ficar reclamando de você. Então, se você estiver na internet e fizer um trabalho bem feito, eu tenho certeza, há grandes chances de que você se dê bem, que você veja, coloque sua empresa no Google e você veja que as pessoas vão falar bem do seu trabalho. E isso vai trazer novos clientes. Então, postar em rede social, ter a empresa no Google, ali só como enquanto um comércio mesmo. Isso não é difícil de fazer e você deve fazer para o seu negócio também, tá? Ou ter um catálogo simples no WhatsApp, né? E eu falo no WhatsApp porque hoje em dia a gente tem aquele WhatsApp Business, né? Aquele WhatsApp para negócios e tal, que não nada mais é do que você comprar um outro chip, colocar no seu celular e conseguir gerenciar o seu negócio ali. É possível, é fácil, não é um bicho de sete cabeças e são coisas que a gente está envolvido com isso no dia a dia. Tudo isso são coisas muito simples que a gente pode fazer para vender mais na nossa própria região, muitas vezes. Isso sem nem falar de anúncio, né? Quando a gente fala de anúncios aqui na internet, poxa, isso se transforma numa bomba atômica, tá? Os seus negócios realmente podem explodir, podem dar muito mais certo. É claro que você tem que investir um pouquinho para ter resultados, mas isso tem retorno. Em geral, anúncios têm muito retorno. Se você fizer do jeito certo e fizer muito bem feito, do jeito que a gente vai estar ensinando na comunidade do Bordado Perfeito, tá bom? E aí, cara, você pode estar falando, beleza, Marlon, mas nesses 30 minutos aí que você falou, eu costumo ter. Eu não tenho tempo, não tenho nada de tempo, e eu não conseguiria me dedicar esse tempo. E que eu falo, cara, beleza, mas 15 minutos eu tenho certeza que você tem. Às vezes a gente fica esses 15 minutos, né, no TikTok, scrollando lá e puxando para baixo a telinha, horas e horas e horas, a gente não percebe. Às vezes meia hora, uma hora só fazendo isso. Se você tentar falar, poxa, é meu sonho aprender a fazer matriz, é meu sonho aprender a vender na internet, eu gostaria, isso me daria mais tempo. Se você acha isso, você consegue tirar esse tempinho. Dá, eu sei que dá, porque eu já fiz isso. Eu já fiquei, já tem um negócio nos celulares hoje em dia que você consegue ver o tempo que você ficou em rede social. E já vi que às vezes a gente fica em rede social sem perceber mais de 2 horas. E isso vai. E quando você olha esse negócio e fala, poxa, eu poderia estar fazendo uma coisa um pouquinho mais útil da minha vida. E aí poderia estar aprendendo sobre bordado eletrônico, poderia estar aprendendo sobre marketing para você vender melhor e mudar a sua. Se você não está feliz hoje com o que você está fazendo, você pode mudar isso. Tá? É só para isso que eu tô falando, para a gente abrir um pouquinho os olhos. Ou você pode estar pensando, pô, mas entre uma aula e outra eu posso esquecer. E, cara, na verdade, se você usar o jeito certo, usar o método certo de aprender aqui no mesmo dia praticar um pouquinho, poxa, você não esquece. Ao longo do tempo você vai usando a mesma técnica, usando a mesma ferramenta e você não vai esquecer. Você vai ver que isso é algo que praticando você consolida o conhecimento. O cérebro humano é muito bom em otimizar o espaço dele. É que nem um computador que vai apagando coisas antigas e aprendendo coisas novas. Se você não aprende nada novo, é porque
de repente você não está tendo os estímulos certos para aprender, porque você pode estar fazendo sempre a mesma coisa. E aí você, claro, não vai aprender, porque se você faz sempre a mesma coisa, não tem nada novo surgindo para você se desafiar e que o cérebro crie novas conexões, a gente fala, né? E aprenda coisas diferentes. De repente é só isso, tá? Mas se você se dedicar e fizer, criar uma rotininha de estudo para conseguir ir atrás, você com certeza vai aprender. O cérebro é muito inteligente, tá? E de todo mundo. Não é só o meu, não é só o do João, do Felipe, da Maria, da Andréia. É de todo mundo, tá bom? Se você não tem nenhum problema cognitivo, se você não tem nenhum problema degenerativo de memória, você vai conseguir chegar lá. Isso é um fato, tá? E poxa, às vezes a gente pensa que também não consegue sentar e estudar com calma. Mas, poxa, hoje em dia as coisas não são mais como eram antigamente, que a gente ia, e é só lousa e tudo mais, e era um mais dois, e aprendia ali, se não fosse na lousa. Não, a forma que se ensina hoje, que eu ensino principalmente, é na prática. Então, a gente fala aqui o que é para fazer e já mostra fazendo e você faz junto, tá? Você abre o curso no celular, deixa ali tocando e vai vendo, e ao mesmo tempo no computador vai testando o que eu estou falando. Isso dá para fazer, ou abre no computador mesmo duas telinhas ali e vai tentando fazer. A prática é o que vai fazer você entender, tá? Escutando o curso ao mesmo tempo e praticando ao mesmo tempo. Isso vai ser essencial e muito importante para que você aprenda sim, com calma, com o tempo que você tiver, tá? E aí, cara, eu entendo também que tem uma diferença entre homem e mulher. Às vezes, muitas vezes aqui no Brasil, as mulheres têm dupla jornada, tripla jornada se tem filho, né? Você vai pro trabalho, aí chega em casa, tem que cuidar do filho, e aí tem que fazer comida e tem que limpar a casa. Gente, conversem com seus parceiros para vocês dividirem essas tarefas. Às vezes vocês querem aprender enquanto casal uma coisa. Meu, vocês são um casal, vocês conseguem fazer isso juntos. Divide um pouquinho melhor a tarefa, ou às vezes fala, pô, eu aprendo melhor, tipo, digamos que você é esposa, você aprenda melhor do que seu esposo. Divide um pouco a tarefa com ele. Ou o vice-versa também é muito importante, tipo, vocês podem dividir essas tarefas e seguir o seu dia a dia para aprender. E aí, assim, eu estou organizando esse aquecimento para a jornada do bordado perfeito para mostrar que todo mundo consegue aprender. Homem, mulher, pessoa mais nova, idoso, qualquer pessoa consegue aprender para conseguir aplicar isso e transformar num, num negócio de verdade e transformar o seu sonho em realidade, tá? As pessoas conseguem fazer. Não importa se você trabalha com bordado, se você é mais novo ou mais velho, todo mundo consegue, tá bom? E aí, o conteúdo que eu estou fazendo para a jornada do bordado perfeito é passo a passo para que você entenda se aprender matriz de bordado, aprender marketing digital é para você, tá? Então, vai continuar assistindo os cursos de aquecimento. Eu estou por aqui. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. E se você tiver qualquer dúvida sobre a jornada do bordado perfeito, também clica aqui embaixo, manda um comentáriozinho. E se você quiser se inscrever, afinal, clica no link que está aqui embaixo para se inscrever e vamos junto, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e curte esse vídeo para eu saber o que você está pensando, beleza? Um abraço e até mais.